De volta, o Tarsis, que está numa academia de Uberlândia, a gente tem visto algumas sugestões ali do personal, né? O Caio, justamente para poder nos ajudar nessa questão de prestar atenção nos exercícios e cuidar dos nossos joelhos. Tarsis, é com você. Pois é, Mônica, continuamos por aqui. Agora há pouco a gente estava dando o recado de que todos os exercícios para as pernas acabam ajudando, sim, o joelho, né, na questão do fortalecimento. E agora nós separamos mais um exercício que pode ser feito na academia, que o Caio vai explicar para a gente. É a cadeira flexora, não é mesmo? Isso, nós estamos agora na cadeira flexora. No agachamento, nós trabalhamos quase que praticamente toda a musculatura das pernas. Agora eu vou mostrar um pouco do trabalho de posteriores de coxa, que também auxilia no fortalecimento do joelho. Então, o mais importante aqui é saber como regular o aparelho. Então, nós vamos colocar esse apoio bem atrás do tornozelo. E a maior dificuldade que as pessoas têm na academia é ajustar esse apoio aqui. Então, ou elas colocam o banco muito para trás e o apoio fica em cima dos joelhos, ou elas colocam muito acima da coxa. Então, o mais fácil é ficar um dedo mais ou menos acima da patela, porque aí a patela não fica sendo pressionada. Essas dicas foram boas, inclusive, para mim, porque eu estava contando aqui para o Caio, antes da gente entrar ao vivo, que esse aparelho me dá muito desconforto. Eu sento, ajusto, não tá bom. Aí eu levanto, ajusto de novo, continua ruim. Aí eu acabo desistindo, trocando de aparelho, para falar a verdade. Mas, Caio, a pessoa que vier para fazer e sente aquele desconforto ao realizar o exercício, aquele desconforto especialmente no joelho, que é o que nós estamos falando, o que é o recomendável? Diminuir a carga, trocar de aparelho, o que você recomenda? Primeiro nós devemos entender essa dor. Onde dói, quando dói, o que piora, o que melhora, se houve uma lesão, se existe inchaço, se o joelho falha ou trava, ou como a pessoa realiza as atividades do dia a dia. Porque ela pode ter um laudo ou não de o que ela tem no joelho, e aí a gente vai avaliar em cima da dor. Então, se eu colocar ela num aparelho e ela já estiver com muito desconforto, a gente pode trocar por um outro aparelho ou por uma variação do mesmo exercício. Quer dizer que é sempre importante trocar uma ideia com o educador físico para ter a melhor orientação e sair tudo certinho. Isso mesmo, a gente precisa entender esse indivíduo, porque só o exame de imagem ele não vai ser proporcional à dor que a pessoa está sentindo. Então, muitas musculaturas estão envolvidas para que haja um desequilíbrio ali do joelho. Então, existe uma cadeia que envolve quadril, coxa, joelho, tornozelo e pé. E tudo isso vai influenciar se essa pessoa sente muito desconforto ou não. Tá certo, muito obrigado, Caio, instrutor, educador físico, falando conosco. Obrigado também você, Mari. O treino de perna tá pago, né? Chega por hoje. Mônica, eu ainda não fiz o meu, vai ser à noite, mas prometo que hoje eu não falho. Tá combinado então, viu, Tarsis? Agradeço o pessoal aí para mim pela gentileza, para mostrar pra gente algumas sugestões de exercícios para proteger o joelho. Obrigada, viu? E aí, quando a gente fala de exercício, a gente nunca pensa só no joelho, a gente pensa, exercício para emagrecer, exercício para melhorar o condicionamento, mas para os joelhos eles são muito importantes, porque os exercícios protegem, mas muitas vezes a gente não entende de que forma que protege. Bom, eu vou chamar o Tarsis Duarte, que está numa academia aqui de Uberlândia, e ele vai contar com a ajuda de um profissional da educação física, que vai nos contar, por exemplo, né, Tarsis, a gente estava conversando, como a musculação pode proteger os nossos joelhos do desgaste, da idade. Me conta tudo, boa tarde. Oi, Mônica, boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Eu vim até essa academia aqui no centro de Uberlândia para a gente entender como esses equipamentos aqui podem ajudar no fortalecimento dos nossos joelhos. Aqui estão os nossos colegas que vão nos ajudar, o Caio, que é educador físico. Ô Caio, minha primeira pergunta é a seguinte: todo exercício para a perna acaba ajudando nesse sentido de fortalecer o nosso joelho? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Quando nós pensamos em fortalecer o joelho, nós temos que pensar em toda a estrutura que controla a articulação. Então, quando nós treinamos pernas, sim, a maioria dos exercícios ele vai fortalecer todos os músculos que estão em volta do joelho. Vamos aprender um deles. Daqui a pouco eu volto com outro, mas para começar aqui o agachamento, não é mesmo? Ele ajuda então? Ajuda. Ele trabalha vários músculos da perna. Assim como os demais, ele já explicou aqui. Todo
exercício para a perna acaba ajudando o joelho. Ela vai fazer aqui pra gente, né, qual que é o movimento correto para se observar na hora de fazer um agachamento. Tá, vamos lá, eu vou demonstrar aqui para vocês. Mari, pode posicionar de frente para mim aqui. Isso, de frente para mim. Isso. Aí, você vai entrar debaixo da barra. A barra ela vai ficar apoiada em cima do trapézio. Ela não pode ficar em cima da coluna cervical, mas aqui em cima. Posiciona os pés um pouco mais para frente. Isso, quase debaixo da barra. Empurrou a barra para cima, destravou. E aí ela vai fazer um movimento de literalmente dobrar os joelhos. Onde ela vai agachar, jogando o quadril levemente para trás, subiu. Vocês podem observar que a Mari ela tem uma boa mobilidade do quadril. Então ela consegue agachar bastante. Mais uma vez, Mari. E subiu. Normalmente, pessoas que têm uma dor patelofemoral, que é uma dor bem na patela, bem na frente do joelho, elas não conseguem descer tanto quanto a Mari desce por sentir um pouco de desconforto. Entendi. E assim, quais são os erros mais comuns na hora de fazer esse exercício aqui? Porque muita gente fica com dúvida, principalmente sobre onde colocar os pés ali. É no rumo da barra? Onde exatamente colocar? Então, eu não gosto de dizer que existe um modo totalmente correto de executar. Isso depende de cada indivíduo. Por exemplo, se eu pedir para a Mari colocar os pés bem à frente da barra, pode vir mais um pouco, Mari. Agachou. Ela vai ficar apoiada na barra e se ela já tiver uma condição no joelho, a gente vai aumentar muito a solicitação do quadríceps dela, fazendo com que ela tenha uma compressão patelofemoral. Então, basicamente, a patela dela vai ficar muito pressionada contra o fêmur dela. E se ela já tiver uma condição, isso vai causar ainda mais dor. Bom, o intuito é utilizar esses exercícios para fortalecer o joelho, mas quer dizer então que fazê-los de forma errada pode acabar prejudicando? Pode acabar prejudicando. Em uma condição como uma condropatia, as pessoas têm um amolecimento da cartilagem. Então, basicamente, o osso já está próximo um do outro. Então, se elas aumentam muito essa compressão da patela, isso pode causar ainda mais dor. Mas a gente tem que avaliar cada indivíduo, porque existem indivíduos que têm exame de imagem, por exemplo, numa ressonância magnética, onde não necessariamente são proporcionais o exame e a dor. Algumas pessoas têm grau 4 de condropatia e não sentem nenhuma dor, e tem pessoas que têm grau 1 de condropatia e sentem muita dor. Então isso deve ser avaliado. Daqui a pouco a gente volta com mais um exercício que pode ser feito na academia para ajudar a fortalecer os nossos joelhos, viu, Mônica? Continuo por aqui. Obrigada, viu, Tarso? Agradeço aos meninos aí também que se disponibilizaram para conversar com a gente.